pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia Etc e Tal. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós temos aí no nosso episódio um tema super bacana, super importante ser discutido, né? Inclusive nós estamos aqui com o nosso fundo amarelo em homenagem a esse mês tão significativo, tão falado, né? Eu também tô aqui de amarelinho, ó, né? Pra gente falar hoje sobre o Setembro Amarelo, que é um mês que a gente fala muito sobre a questão de prevenção, né? A campanha voltada para prevenção ao suicídio, para falar sobre esse tema, né? E para contribuir com a gente aí sobre esse tema, nós temos uma convidada muito especial, uma pessoa que a gente conheceu. Oi, gente. Num evento, é a Fabiana. A Fabiana C.O., tô certa, né? Tá certa, é Fabiana Carvalho de Oliveira. Só que a vida me fez escolher um dos sobrenomes. Eu falei, não vou escolher nenhum dos dois. Terei os dois. Fabiana C.O. Isso. Fabiana, ela é escritora. Ela escreveu um livro chamado Senhora Capa, né? E nesse livro ela aborda aí questões... É um romance, né? No qual ela aborda questões da depressão e um pouco dos conflitos do universo feminino. Sim. Né? Fala um pouquinho, só pra gente ter uma ideia aí. Ideia. O livro, ele fala, Thaís, sobre o relacionamento de uma mãe e de uma filha, né? Como base de fundo aí a depressão, o luto e alguns temas, claro que se eu for abrir aqui vai dar alguns spoilers, mas... temas que acredito que muitas pessoas viveram, né? Uhum. E o que é interessante é que essa filha, ela enxerga uma capa de veludo vermelha no ombro da mãe dela e ela vai ao longo do livro tentando entender o que é essa capa, quando ela usa, por que apareceu, quando apareceu. E aí o leitor, ele vai entendendo essa história, essa depressão, o que está por trás da capa dessa mulher, o significado dessa capa, de uma forma muito leve, de uma forma muito didática e muito simples, tá? Muito bom. Então, um pouquinho, acredito que a gente vai estender um pouco mais o assunto, mas só porque senão eu vou começar a falar, vou ler o livro. A Fabiana foi uma pessoa que apareceu aí na nossa vida, né? Nós nos encontramos, sim, né, num evento e foi muito especial porque eu me identifiquei muito, assim, com a maneira dela se posicionar. A gente tá falando da participação da Fabiana desde o ano passado, né, Tina? Verdade. E aí, 1000 coisas aconteceram, mas hoje a gente conseguiu trazer... né? Porque vocês sabem, né, gente? Gente chique, né? Uma escritora, daqui a pouco ela tá aí no Guinness, né? A gente vai torcer pra isso, né, Fabi? Sim, com certeza. E aí, gente, né? Brincadeiras à parte, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. E aí, pra gente começar esse bate-papo, acho que é importante a gente entender um pouquinho, né, do que é esse Setembro Amarelo, né? Vocês viram que falhou, né? O que é esse Setembro Amarelo, né? Como que surgiu essa campanha? Por que ela surgiu? Como que começou essa iniciativa? Então, aqui no Brasil, essa campanha ela iniciou em 2014, que foi o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Essas três, né, se uniram aí, trouxeram essa ideia do Setembro Amarelo, que foi pautada numa campanha dos Estados Unidos, uma campanha internacional, que eu vou falar o inglês aqui meio um português misturado com inglês, que é o World Suicide Prevention Day. Falei certo? Tá bonito, você gostei. Viu? Ficou bom. Que acontece no dia 10 de setembro, desde 2003. E a ideia, né, é trazer aí uma conscientização para as pessoas com relação a esse tema que a gente sempre fala do suicídio, e as pessoas acham que falar sobre suicídio é causar um gatilho, incentivar o suicídio, e muito pelo contrário, é necessário falar sobre ele até para que a gente possa saber se prevenir contra... não prever, mas prevenir. Eu acho que quanto mais informação se tiver sobre o tema, mais fácil a gente identificar essas questões. Então, a ideia, né, dessa campanha é iluminar aí, locais, monumentos, o maior número de lugares possíveis, pintar isso de amarelo para poder trazer aí essa visibilidade para a causa, né? Essa é a ideia do Setembro Amarelo. E aí o pessoal pergunta, né? Mas por que começou, né, com essa campanha? Por que é o amarelo, né? Porque não é, sei lá, o branco, né? Que seria de paz, não sei, né? Exato, né? E tem, às vezes, até referências, né? Tem mais de uma cor, às vezes, que se fala no mesmo mês. Mas o amarelo, ele tem um significado.
que essa cor ela foi escolhida porque um jovem americano, né, que é o Mike M., ele tirou a própria vida aos 17 anos em 1994. E o Mike, ele era apaixonado por carros antigos, então ele restaurou um Mustang 68 e ele pintou esse Mustang de amarelo. E aí, no dia, né, do velório dele, a família, né, os familiares distribuíram fitas amarelas e cartões amarelos para as pessoas que estavam ali, para poder trazer como uma mensagem de apoio para pessoas que estivessem passando pela mesma situação, pelo mesmo desespero, pela mesma questão aí que a família do Mike e o próprio Mike passou. Então essa história acabou se espalhando aí pelo mundo e aí as fitas amarelas tornaram-se um símbolo de prevenção ao suicídio. Falei, né? Quer falar alguma coisa? Thaís é história, né? E sabe, em relação à cor também, que é muito interessante, não sei se também acaba sendo uma coincidência ou não, né? Mas o amarelo é atenção, né? E eu acho tão importante a gente dar atenção a isso. Por quê? O que acontece? É como você falou, o deixar de falar, né? Faz com que às vezes a gente deixe de ajudar e a salvar até uma vida, né? Então, estar atento ao comportamento das pessoas, né? A mudanças realmente nesse comportamento, mudanças de hábito. Então, estar atento, né? Não pensar na emergência do vermelho, mas sempre estar atento aos seus filhos, aos seus familiares, aos seus amigos, né? E podendo realmente alertar se está acontecendo alguma coisa, buscar ajuda e assim vai. Então, acho que o amarelo acaba sendo também esse sinal de atenção de alerta, aí, né? De Nunca alerta tinha mesmo. Eu fiz agora também. Eu achei, achei sensacional. Né? Que é aquilo, né? A gente tá dirigindo, tá o verde, o amarelo, é aquele momento de pausa, entender o que tá acontecendo, refletir, antes de necessariamente parar, né, no vermelho ali, esperando seguir. Exatamente. Então, achei super rico. Nossa, agora, não tinha pensado nisso também. Pensei agora você falando. Aí eu fiquei, o amarelo tem essa conotação pra gente. Gostei bastante. E acho que assim, agora você falou do amarelo, me veio até uma... Gente, isso aqui é momento viagem psicólogo, tá, gente? É inferências, né? Vai saber por que ele pintou o Mustang de amarelo, né? É verdade. Porque muitas pessoas acham que, sei lá, a pessoa vai cometer um suicídio. Antes mesmo de eu falar isso, né? A Thaís falou algo que eu acho tão importante. A gente não tem a normalidade de falar primeiro sobre morte na nossa sociedade, né? Eu li um livro recentemente que abriu a minha cabeça. Falei, caramba. Não sei nem se pode falar isso, mas falei... Pode. Porque é isso, a gente não fala sobre o que a gente tem certeza nessa vida, a única certeza, né? Para trazer isso com mais naturalidade, para a gente ter um momento presente com as pessoas que a gente ama, com muito mais qualidade, enfim. Se a gente não fala sobre morte, quem dirá sobre suicídio? Sim. Né? São dois tabus aí, né? Total. E aí a gente tem uma ligação, acho que na nossa sociedade religiosa, muito forte sobre o suicídio, né? E isso acredito que vai colocando mais por baixo do tapete. Aí a gente chega para falar de Setembro Amarelo, realmente tem empresa, tem pessoas que falam, mas a gente vai falar sobre suicídio? Se a pessoa que está assistindo a gente, escutando a gente, decidir se matar, a gente não quer isso, não é essa a intenção. A intenção, eu sempre falo, quando eu produzo conteúdo para Setembro Amarelo, participo de palestras e tudo, o que a gente faz antes de chegar nesse amarelo? Antes de chegar nessa observação para falarmos sobre prevenção de suicídio, né? E aí, quando você falou do farol, eu achei fenomenal, porque... E aí também a ideia, por que ele pintou de amarelo? Eu tive depressão, vocês vão mais para frente entender um pouquinho mais, mas durou aí de 15, 16 anos, eu tive várias crises de depressão começou na adolescência, e eu percebo que em alguns momentos da minha vida, que eu quis chamar mais a atenção, porque eu precisava de ajuda, né? Então, claro, tô aqui, não cometi nada, mas naquele momento em que eu extrapolei o que eu realmente estava conduzindo com a minha depressão, de me machucar, era ajuda que eu precisava. Então, não sei, talvez ele pintou de amarelo já
Claro, a gente tá viajando, igual você falou aqui, aquele surto psicológico. Inferências psicológicas. Mas talvez seja assim, pode ser a cor preferida? Pode, mas hoje a gente pode aqui conversar e falar, poxa, talvez já tava ali um sinal. Um olha pra mim, né? Olha pra mim, porque o amarelo, independente... Atenção, né? Chama muita atenção, né? A cor amarela chama muita atenção. Então, foi só uma pequena viagem aqui, né? Viagem. Porque como eu, como psicanalista, já fico pensando aqui quais processos inconscientes, né? Trouxeram esse amarelo aí, né? Mas isso é uma verdade, Fabião. É um tabu mesmo a gente falar sobre morte, sobre suicídio, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa, né, no suicídio, ele não tem uma única causa, né? A gente sempre diz o seguinte, que ele é um fenômeno extremamente complexo. Ele é de 1000 faces aí, com múltiplas determinações, como a gente costuma dizer, né? E ele pode afetar pessoas de todas as origens, de todas as classes, de todas as idades, de todas as orientações sexuais, identidades de gênero. Então, ele tem aí né? Por isso que a gente fala que ele é multifacetado, né? E tem vários motivos. E a gente trouxe um dado aqui que eu acho que é super bacana, eu vou dar uma lidinha aqui para vocês, que é o seguinte, né? Que segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, todos os anos, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio em algum lugar do planeta. Isso significa, gente, que em um ano mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que de HIV, de malária, de câncer de mama, de guerras ou homicídios. E aqui no Brasil a gente tem um registro de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Quando a gente vê esses números, a gente vê que é uma questão de saúde pública, né? Exato. E o quanto é necessário ter essa ajuda, campanhas, né, iniciativas para isso, né? E até uma educação. Estava pensando quando estava fazendo esses temas, o quanto, se já é tabu, né, para os adultos a gente falar, né, de suicídio e morte, o quanto é interessante também a gente pensar o tabu que é para a criança, né, e para os adolescentes está falando desse assunto. E que de alguma forma, eu fiquei pensando, trabalhar melhor esse assunto dentro das escolas, né, em alguma matéria, em alguma coisa, acrescentar de uma forma isso. Por quê? Parece que as pessoas vão falar, né, principalmente nas escolas de suicídio ou de morte propriamente dita, quando aconteceu uma tragédia. Aí antes, vem, né? Uhum. Então, por exemplo, aconteceu de ter algum caso de suicídio ou de professor, de aluno, de alguém que eles conhecem, né? Ou também que nem teve ataque nas escolas, né? Que teve morte, coisas muito violentas. E aí sim acionam, né? Aí começam as palestras, começam os psicólogos dentro das escolas. Mas será que se é um fenômeno natural, no caso a morte é um fenômeno natural, vamos colocar isso, que é uma das poucas coisas que temos certeza, né, que um dia chegará para todos, por que não ir colocando isso de uma forma natural para as crianças, né, numa linguagem? Começar, né, dentro de casa mesmo. Também. Né? Porque eu tenho 2 filhas e eu percebo que a naturalidade delas a gente perdeu uma avó minha 1 ano e meio atrás, e para elas, sabe assim, tudo claro, né, é tudo muito novo, mas a criança, ela vem tão limpa, né, desse mundo, e a gente vai colocando, a gente adulto, pai, mãe, a escola, a comunidade, a sociedade, todo mundo, e aí eu percebo que eles entendem. A gente falou, a vovó faleceu, ela estava doente, tudo, virou estrelinha. Flui. Eu comprei livros, pedi orientação, então tem livro até que eu lendo, assim como adulto, falo, gente, como eu não fui apresentada esse livro antes, né? Então, tem metodologias e jeitos a gente falar isso com as crianças. Começa em casa e continua na escola, mas precisa, né? E até porque quando você falou, vai psicólogo na escola, é quando já pegou fogo. Exato. E aí fica num momento pontual, né? Assim, depois acabou, ninguém faz mais campanha nenhuma, ninguém dá continuidade para isso, né? Meio que, tapa ali o buraco daquilo... Falamos, fizemos nossa parte. E não é bem isso, né? Sim. Até porque, né, a gente usa o mês de setembro para falar sobre isso, mas eu costumo dizer que a saúde mental tá todos os dias aí, gente. O setembro foi, né,
colocado por conta de toda essa representação que a gente falou no início, mas falar sobre saúde mental, sobre depressão, sobre suicídio, sobre N coisas que afetam a saúde mental, são todos os meses, são todos os dias. Porque a gente não tem um mês, né? Que neste mês aqui acontece tal coisa. Não, gente, é todo dia, é toda hora, todo minuto. Talvez em setembro até aconteça menos, né? Porque tem tanta gente falando. A pessoa pega um metrô, tem informação. A pessoa vai para a empresa, tem informação na internet, tem posts. E o restante do mês, do ano, né? Na verdade. Temos que falar todos os dias. Eu sou dessa linha. Nós também. Né? Mas acho que o mais importante é a gente, claro, né? Eu acho que isso é uma iniciativa. Como a Tina falou, isso é uma questão, sim, de saúde pública. Tanto é que existem muitas campanhas, as empresas falam muito nesse mês, né? Mas acho que, como eu disse, tem que ser todos os dias, todos os meses. Tem que ser contínuo, né? Tem que ser contínuo, tem que ter programas voltados para isso, não só nas empresas, mas também programas do governo. A gente tem hoje, né? Alguns, mas ainda pode ser melhorado, né? Com certeza. E eu acho que o mais importante disso tudo é a gente saber que ele pode ser prevenido. O suicídio, ele é prevenido, ele não é previsto. Que eu acho que é importante a gente entender também isso, né? Eu acho que saber reconhecer os sinais de alerta, entender, né, um pouco sobre esse universo, facilita com que você consiga ajudar uma pessoa que está próxima de você. Então, a gente trouxe aqui para vocês algumas informações, né, para que a gente possa identificar aí possíveis sinais de alerta quando a pessoa está demonstrando ali um comportamento suicida. Você quer acrescentar alguma coisa, Tina? Não, acho que era isso mesmo. Tá. Então, como a gente falou agora há pouco, né? Então, falar sobre morte e sobre suicídio com frequência, ou confessar que se sente sem esperança, se sentindo culpada, com falta de autoestima, com uma visão negativa de si e do futuro. Então, quando a pessoa começa a ter essas falas mais negativas, mais depreciativas, é um sinal que a gente pode, né, interpretar e entender que tem alguma coisa acontecendo ali, né? Acho que isso é importante. Falar de morte, falar que quer morrer, por exemplo, falar de ideias suicidas, dizer que quer desaparecer, que mais? Que quer deixar as outras pessoas em paz. Se eu não tivesse nascido, nada disso estaria acontecendo. Eu gostaria de dormir para sempre. Essas falas são falas começando também, já né? a dividir alguns bens, né? Deixando para as pessoas, né? Já Tem isso também, sinalizando alguma coisa, né? Sim, visitar. Sabe aquela pessoa que sai visitando todos os parentes que não vê há meses? Aí você sai visitando todo mundo, sai fazendo testamento. Pode começar a ficar em alerta, prestar atenção. E tem uma né? outra coisa também, né? Que o pessoal fala assim, nossa, como ele teve uma melhora súbita, e aí todo mundo fica tranquilo. E não é, pelo contrário, aí é um sinal de alerta mesmo, né? A pessoa tá alguns dias não tá legal, de repente, de um dia para o outro, a pessoa tá resolvido. Então, né? Isso significa, quando a pessoa tem uma melhora súbita, geralmente significa que ela já tomou a decisão. Exato. E aí o pessoal acaba falando, tá tudo bem, né? E aí não preciso ficar em atenção. Em atenção, né? Exatamente. Exato, porque ela provavelmente já tomou a decisão de repente tirar a própria vida. Então, melhoras súbitas em quadros que a pessoa não tá legal, a gente tem que ficar alerta. Também é alerta, também. Verdade. A pessoa começa, claro que assim, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, mas só quem tem depressão clássica, que fica ali na cama o dia inteiro deitado, é um potencial suicida? Não necessariamente. Né? Muitas vezes a gente até conhece casos, a gente vê na mídia direto. Né? Teve esses dias, né, um ator, eu nem sabia. O Sidney Sampaio. Sidney Sampaio. Que se jogou do hotel. Sim, diz que ele teve um surto, né? Ninguém sabe direito o que aconteceu, sabe, mas né? é isso, né? A pessoa... E hoje em dia, com a rede social, isso eu acho que a gente não vou falar um mal, mas é um problema que a gente tem para nossa sociedade, no sentido que todo mundo tá super bem, né, na rede social. Todo mundo tá ótimo no Instagram. E aí a pessoa ali, depois que postou, tá no sofá, às vezes passando por alguma coisa, tá deprimido, tá com crise de ansiedade, enfim. E aí, do nada, a pessoa comete um suicídio, mas, nossa, ele tava tão bem. Mas calma, a gente tem uma máscara que a gente usa hoje em dia na internet, no celular, né? Então, para essa geração agora... E pra gente que convive com a rede social, eu falo que eu acredito que a nossa geração teve a sorte de entender, né? Eu peguei o começo da internet de escada. Então, assim, a gente entende o que era antes o processo até a gente chegar até agora, né? Então,
não existia isso. Esse Instagram, o Facebook, o TikTok, que tinha essa perfeição. Então, eu falo em escola muito com os professores no sentido, se era difícil antes, se é difícil pra gente, que tem um pouco de noção que nem todo mundo tá 100% feliz ali. Como que é pro jovem? E aí a gente tem que observar, porque a taxa de não aceitação do próprio corpo, toda a questão de depressão na adolescência e daquela pessoa também cometer algo, sabe? Tanto que o Instagram acho que foi bloqueado em alguns países exatamente por isso, que perceberam o suicídio de meninas adolescentes na região. Eu não sei agora o dado, nem informação, mas aconteceu recentemente. Então, é saúde pública, responsabilidade de saúde pública, mas também do que a gente vive hoje tem como produto, como mídia e tudo mais, né? Verdade. Inclusive, a taxa, né, de suicídio aumentou, né, como você disse, entre os jovens, acho que é de 15 a 29 anos, segundo a última pesquisa recente que eu vi. É a segunda maior causa de morte, né? Entre jovens. Mas é exatamente por esse fenômeno que você está falando, Fabi. Sim. E é, assim, assustador, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Como eu disse, a gente ainda tem noção, não existia. E quem já nasceu nesse mundo que já existe isso, né? Já está implantado do jeito que é. Eu fico assustado com a quantidade de filtros que as pessoas usam na internet. Porque, claro, às vezes usa, tô com uma olheira, tô assim. Mas aquela criança, porque é uma criança, né? Uma pessoa de 10, 12 anos que tem acesso a uma internet, ao celular, só vai no filtro. A pessoa nem se reconhece, nem sabe qual é o corpo, né? Qual é o rosto. Esses dias eu vi uma pessoa que postou, nem era famosa, nada disso, mas marcou a dermatologista dela e falou, quero ficar exatamente assim. Você fala, oi? Né? Que era a versão dela da inteligência artificial. Como se fosse um avatar, Exato. Né? Você cria aquilo que você quer ser. E a gente até falou num episódio disso, né? Que é beleza além das aparências. Isso. Porque você não vai ser aquilo. Não vai. Né? É algo que você... É uma fantasia mesmo. E o real, né? Sim. A gente tá tendo essa desconexão. E cada vez mais, né? Sim. E isso cria uma vulnerabilidade e uma insatisfação com a vida, né, de viver a vida real, que aí você pode sim entrar num processo de depressão, num processo de ansiedade. Aliás, começa com uma ansiedade, depois isso vai evoluindo para uma depressão, até uma hora que a pessoa começa a ver que não tem mais sentido a vida real, que eu acho que é um pouco disso que acontece. Perde o sentido do real. Né? E aí a pessoa acaba olhando para a sua realidade e fala, nossa, mas eu quero isso aqui, eu não tenho isso aqui. Consigo, não tenho, às vezes, condição, às vezes acho que até de amadurecimento mesmo cognitivo, né? E enquanto pessoa adulta, constituída, aí leva para esse lugar aí que a gente está falando de a pessoa querer acabar com a própria vida. Com a própria vida, sim. Né? Porque perde o sentido. Né? Então é bem, bem complicado mesmo, né? Então isso que você falou da questão da internet, né? Às vezes você vê a pessoa muito isolada, né? Muito tempo ali num mundo de fantasia, né? Principalmente o jovem tem que ficar atento a esse tipo de comportamento. A pessoa vive no mundo... Que mundo que é esse que ela tá vivendo? Não, e é engraçado, porque na internet tudo parece que é bonito e dá certo. E aí a pessoa olha para a própria vida e vai achar que a vida dela não é nada daquilo, né? Então, assim, nossa, por que eu vejo tudo bonito e minha vida não tem nada disso? Faz aquela comparação de extremos, sim, né? Mas, na realidade, o que ela tá vendo ali na internet não é o real. Aquela pessoa que tá falando, ela tem as questões dela também, né? Mas parece todo mundo ali na internet super-herói, né? Super. Eu vi um meme esses dias que a pessoa falou assim, nossa, a fulana blogueira acordou às 6 da manhã, ela já meditou, já fez ginástica, já fez o suco de laranja dela, natural, andou com os filhos e eu estou abrindo o olho, né? Nossa. Porque é isso, você começa a entrar numa comparação e aí você começa a ficar cada vez mais murcho, né? Tipo, e não necessariamente a fulana fez tudo aquilo. Ou se ela, claro, tem gente que faz, que tem disposição, mas ainda mais se é uma pessoa muito famosa, que tem milhões de seguidores, tem toda uma estrutura por trás para ela entregar aquele conteúdo. E parece que a pessoa já acorda linda. Penteada, maquiada, sem bafo, sim, né? Acorda perfeita, né? Não é assim, gente. E a gente fala, né? A gente vai estar falando aqui várias coisas, mas, por exemplo, a questão do puerpério, que pouco se fala, né? E aí eu acho de uma falta de respeito
A mulherada, muitas delas, sai do hospital lindamente. Não falando que a gente tem que sair horrível. Não é isso. Mas vai para um extremo. E aí todo mundo que está assistindo aquilo fala, poxa, mas não está acontecendo isso comigo. Eu não estou bem desse jeito. Meu filho acorda a noite inteira. Eu tô cansada. Eu tô ficando deprimida. Mas peraí. Eu não quero visita. Sim. Só que todo o meu Instagram... E é um efeito de... Como é que chama? De cascata, isso? Né? Que sempre aconteceu na nossa sociedade, no sentido, começa, né, de cima, o exemplo, e vai todo mundo replicando, né? Então, hoje em dia, não só a blogueira, não só a famosa quer estar bem no Instagram durante o puerpério. Então, você vê pessoas de várias classes sociais, de várias... Enfim, de A a Z ali, seguindo a mesma moda, Isso. né? Só que por trás daquilo... Tem uma que tá ok, realmente, e tem 99 que não tá ok. Exato. E vai seguindo, vendo esse exemplo. Nossa, eu não tô bem. Não tá acontecendo isso comigo. Eu não sou normal. E a gente não fala, porque também tem essa questão. Eu não sei, nunca vi dados disso, mas até uma curiosidade que me veio agora de suicídio puerpério, suicídio mãe recente, não sei, né, como que a gente consegue isso. Mas tem aí uma fragilidade e algo que não é falado, né, da depressão pós-parto. Sim, verdade. Questões hormonais que já é normal, você já é assim, 90% que você vai ter um puerpério. E aquela mudança da rotina, né? Porque a maternidade, nossa, coisa linda. Gente, quando o bebê tá ali na barriga, né? É mais fácil. E aí, de repente, a pessoa cai na real. Ele veio pra vida. E aí começam as questões de ter um ser a mais ali, né? Sim. Que muda a dinâmica da família, sim, né? Muda esse papel dessa mulher. Não só da mulher, do pai, enfim, da família como um todo. Mas muda tudo, né? Muda tudo. E olha como que a pessoa tem que se adaptar muito rápido. E às vezes não é assim, Às vezes não é assim. Mas enfim, esse é um tema para outro podcast. Já temos mais, a gente tá com esse tema engatilhado aí, a gente tá aí pensando em trazer um pouco dessa questão da maternidade, da depressão pós-parto, né, sobre essa fantasia, né, do universo materno, né, é um tema que a gente tá, em breve esse tema será discutido aqui no nosso canal. Mas aqui a gente voltando para a questão, né, do nosso tema do Setembro Amarelo, uma outra coisa também que a gente percebe, né, é a questão de mudança, por exemplo, brusca de humor. A pessoa, né, como a gente falou, tá mal, de repente ela fica bem. E isso é um sinal também que a gente fala que é um sinal de alerta para que as pessoas fiquem ali, né, comportamento, aparência, mudou alguma coisa assim radicalmente, pode ficar de olho que tem algo ali. Abuso de álcool e drogas também é um outro sinal que também é importante a gente ter, né, como radar aí. E quando você começa a usar até para cobertar um sofrimento, né? Você está usando como uma forma de acobertar esse sofrimento. E chega uma hora que aquilo só não basta, né? Sim. Não é o suficiente, porque a pessoa, na verdade, quando a gente pensa, né, na questão do suicídio de modo geral, a pessoa fala assim, ela quer morrer. Na verdade, ela só quer que aquela dor passe. Exatamente. É só isso. Né? Só tudo isso, na verdade, só tudo isso, né? Porque quando a gente pensa, né, uma dor emocional tão profunda que a única solução que a pessoa encontra é tirar a própria vida. Só que, como a gente falou, a gente sabe que tem como prevenir, a gente sabe que tem cura. Essas pessoas não estão sozinhas, existem diversos locais, órgãos que já trazem aí um apoio nesse sentido. A gente vai deixar depois aqui no nosso link. E aqui na tela também deve aparecer para vocês o número do CVV, que traz aí um órgão, né, que apoia muito essa causa. Tem um outro instituto também que eu gosto bastante, que eu acompanho eles, que é o Vitaleri, que traz bastante informação sobre isso. Acho que, né, se vocês precisarem de informação sobre suicídio, sobre como lidar, eles têm cartilhas, é super interessante, super bacana trazer isso. E uma coisa também que acho que é um fator que não é determinante, mas ele contribui muito também para esses quadros, são os transtornos, né? Sim. Que a gente falou da depressão, mas não só a depressão, tem a bipolaridade, a esquizofrenia. A gente costuma ver que geralmente uma pessoa que tem um quadro de transtorno mental, existe uma tendência, né? Tendência não é certeza, maior a esses quadros
de querer cometer suicídio, um comportamento suicida. Que nem quando fala da depressão, até anotei aqui que a depressão, né, o pessoal fica preocupado, né, com a depressão. Tem realmente, de fato, que se preocupar, porque assim, tudo começa com uma ansiedade, de repente uma síndrome do pânico, e vem esses transtornos todos, e assim, a depressão é um fator de risco para o suicídio, mas não é a causa do suicídio, não é só isso, né? Como a gente disse, tem muitos fatores. Tem que ficar alerta, sim, qualquer mudança que a gente tem no nosso comportamento e quando a gente começa a ficar bruscos, né? E também quando permanece por mais tempo e a gente vai vendo que vai tendo queda de funcionalidades, né? Então isso tem que ficar realmente alerta. E a depressão é um fator que realmente mostra muita queda de funcionalidade. Então por isso esse alerta, né? Sem sombra de dúvida. Tem histórico também, né? Pessoas que têm histórico, por exemplo, de tentativas anteriores ou às vezes familiares que já cometeram suicídio também é um outro fator, porque tem uma questão também, como é que eu posso chamar? Genética, né? Não seria o hereditário, né? Mas assim, tem uma questão genética assim que a gente tem que olhar para famílias, né? Que tem alguns transtornos, que tem mais casos de depressão. Às vezes as famílias também já tiveram casos de suicídio em algum, né, determinado momento. Tem que ser olhado com mais atenção mesmo, né? E não fica também aquele... Não sei, vocês estão falando e eu aqui estou prestando atenção em tudo e pensando no sentido quando falar do familiar ou alguém muito próximo, às vezes também fica aquele, não sei se é certo falar, mas um exemplo de tipo, ou da solução que aquela pessoa tomou, sabe, para fazer aquilo, como que até uma curiosidade minha mesmo. Então, eu não sei nem se é o exemplo, mas eu acho que tem um talvez fator... o impacto, né, que aquilo tenha causado, né, para cada pessoa. Exato. Tá. Né? Porque quando a gente tem um caso, por exemplo, eu tô falando aqui de algumas questões que eu tive, que presenciei. A gente vê que a família como um todo, o suicídio, aquela pessoa que se foi, para aquela pessoa que se foi ali, a princípio parou, mas aquilo continua, né, reverberando. Sim. E o quanto aquilo fica, né, o luto de quem ficou ali em relação a isso e como aquilo é trabalhado dentro dessas famílias, né? Então, cada um, independente do evento, e no caso a gente está falando do suicídio, como cada um vivencia aquele trauma. Né? Então, vai ser de formas diferentes. E sim, eu acho que pode reverberar de uma forma em outra pessoa, né? Tanto para um lado benéfico, né? De autoconhecimento, né? Como também no sentido contrário, sim, né? E até porque, né, a gente está falando aqui do suicídio da pessoa que tira a própria vida, mas isso é super importante, o impacto que isso tem nos familiares e que também precisam de apoio e que também precisam de ajuda. Então, acho que é importante a gente ver que essas famílias, né, às vezes ficam devastadas. Ficam ali durante, às vezes, muitos anos, às vezes se culpando, achando que, de alguma maneira, como eu não vi, né? Poderia ter feito mais. Começa a ter um misto de sentimentos, né? Ali, que às vezes a pessoa não dá conta de lidar com aquilo depois, né? Sim, é bem complexo. Então, a gente tem que buscar, sim, os órgãos de apoio, tá, gente? Isso é super importante. E uma outra coisa também que eu acho que... como eu falei no início, né? Não é uma coisa, que a gente tá falando de diversas coisas e isso aqui, gente, não é uma receita de bolo, tá? Olha, se a pessoa tiver isso, ela vai ter um comportamento suicida, ela vai tirar a vida. Não, é um conjunto de fatores. Isso aqui são algumas coisas que são sinais de alerta, como a gente falou inicialmente. Né? Mas uma outra questão também que é legal a gente ficar atento são pessoas que estão expostas a quadros de violência, de abuso, de bullying ou perda significativa. Perda significativa pode ser a perda de um amor, pode ser a perda de um parente, pode ser a perda financeira, que a pessoa às vezes não sabe lidar, não dá conta, de repente a pessoa tem tanta, sei lá, apego, talvez, não sei se essa é a palavra, Tina. Aquilo passa a ser, desestabiliza a pessoa, né? E ela acaba não vendo naquele momento recursos para lidar de uma outra forma com aquilo, né? Exatamente, né? Então, perdas significativas, que pode ser para alguns uma coisa simples, para outros coisas muito mais complexas, né? E achar que realmente aquilo... Principalmente quando a gente tem, eu acho que tem uma coisa de você dar...
eu não vou dizer importância, eu não sei qual que é a palavra, mas colocar aquilo como centro da tua vida, como se aquela fosse a sua única motivação, vamos pensar assim, seja um relacionamento, como eu falei, o dinheiro, um trabalho, tem gente que não dá conta. Acho que o trabalho é um ponto bem, vamos dizer assim, o que mais me passou na cabeça, no sentido de, perdeu algo recente, o emprego, né? Quantas pessoas vivem para o trabalho e colocaram todas as fichinhas da vida ali, né? Naquele emprego, naquele trabalho, naquela estabilidade. Não só financeira, mas quando eu acordo, eu sou fulano com aquele crachá. E aí, do nada, isso desaparece. O que a pessoa faz da vida dela? Nossa, não sabe nem como lida com aquilo, né? E aí, muitas vezes, a pessoa... É super importante que vocês estão comentando que não necessariamente a pessoa que vai cometer o suicídio é a pessoa que já está apresentando um quadro de depressão ou de ansiedade. Então, o exemplo que a gente está dando, que eu estou dando, a pessoa perdeu o emprego do nada, não sabe como lidar com isso, como falar com a família, qual vai ser o próximo passo dessa pessoa. Ela tem grandes chances de cometer algo. Sim, né? Pode acontecer. E não necessariamente eu já estava apresentando algum sinal de alerta. Exatamente. Né? Então, é super bacana essa dica, né? Esse exemplo que você deu aí de perdas recentes, né? De perdas... É uma coisa que veio do nada, né? A pessoa não estava preparada e aí veio. E às vezes a pessoa só tem aquilo como motivador da vida dela, que eu acho que esse é um ponto super importante, que eu falo isso muito em consultório, né? Você não é... sei lá, mas eu sou a Thaís psicóloga, mas eu não sou só isso. Eu sou a Thaís psicóloga, eu sou a Thaís amiga, eu sou a Thaís filha, eu sou a Thaís amiga. Somos uma soma de partes. Soma de partes. Né? Se você, de repente, vive a sua vida em função de uma única coisa, é extremamente complicado. Né? Porque você passa a se definir a partir daquilo. Quando você perde, fica aquele vazio. E aí você fala, e agora? Quem eu sou? Quem sou eu? Exatamente. Você sabe que eu lembrei agora? Há muitos anos atrás, eu não sei o ano, tá, gente? Mas vocês lembram da história do... Eu acho que foi na época que o governo pegou o dinheiro de um monte de gente, teve uma questão do Plano Collor, isso. Collor, sim. Que teve um monte de gente que se matou, um monte de empresários. Você lembra disso? Sim. Então você vê, não tinha ali né, a pessoa não estava deprimida na cama, né? Foi uma questão de uma perda significativa. Esse é um exemplo. E ao mesmo tempo aqui que a gente fala da perda significativa, aquela perda assim que chegou de forma brusca, a gente fala também do processo de autoconhecimento, que é o que a Thaís está falando, né? Das nossas partes, de quem somos, né? Porque se você tem motivação em só uma bolinha da sua vida, quando essa bolinha tá ou caindo, ela não existe mais, quem é você? Né? Eu costumo, nas minhas rodas de conversa, nas minhas palestras, acho que a Thaís viu essa minha apresentação, é que eu fui mudando ao longo do ano, mas eu começo me apresentando falando o sabor da minha pizza preferida, da minha cor, do batom vermelho. Todo mundo fica olhando, tipo, cara, eu não sei o nome dessa mulher, eu não sei qual é a profissão dela, quantos anos ela tem, né? E eu vou falando, aí eu gosto de pizza, aí eu tenho um cachorro, e aí não sei o quê... E aí todo mundo, quando eu paro e falo, gente, agora vamos lá. Eu sou essa pessoa. Eu sou extremamente carinhosa. Eu gosto do azul marinho, sim. Fui entendendo que eu posso, sim, usar o batom vermelho. Então, você vai tendo uma construção do seu eu longe de quem você representa, eu falo, né? Da função que você está realizando. Que você é o ser e eu até faço um versus... Sou e estou. Né? Estou, é que fica um gerúndio, mas estou trabalhando né? E eu falo, é isso, a função. Porque quem é você? Eu sou professora, eu sou escritora, eu sou psicóloga. Não. Quem é você? Exato. Não, eu sou... Não, calma, quem é você? E você vai buscando isso, né? Então, eu sempre começo as minhas apresentações dessa forma para trazer essa reflexão. Exato. De que nós somos muitas coisas. E a nossa profissão,
é uma parte dela. E a gente pode mudar ela. Exatamente. Né? Então, até 2 anos atrás, eu era uma marqueteira. E tipo, e se eu fosse só aquilo? E se eu entendesse que eu era só aquilo? Exatamente. Não. E aí você vai construindo outra coisa. Então, ser e estar é totalmente diferente. Exatamente. Falou que você cumpre algumas funções, né? Então, eu estou mãe, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas você é muito mais do que isso, né? É perfeito. Acho que agora também a deixa da Fabi falar agora. Exatamente. Fabi, conta aí pra gente. Tá mandando muito bem. Ai, obrigada, meninas. Vamos falar um pouquinho aí sobre o livro, né? Sobre, sim. Né? Conta aí pra gente, Fabi. Agora passei a bola, né? Aproveita o microfone. Aproveita o microfone. Mostra o seu livro pro pessoal. Vou mostrar. Na verdade, ele vai falar, nossa, ele vem nessa capinha, nessa câmera de veludo vermelho. E aí tem essa ilustração maravilhosa, que eu sou super fã. Foi uma querida Karina Beraldo que fez para mim. E vamos falar sobre Senhora Capa, né? Porque como acho que o nosso papo aqui foi conduzindo pra gente falar sobre os nossos sentimentos sempre. A prevenção do suicídio, acho que até a prevenção de qualquer transtorno que a gente possa ter, ela vem de um princípio, pelo menos na minha percepção, tá? De que precisamos falar sobre. Quanto mais a gente falar, mais chances a gente tem de prevenir, de não chegar a isso, né? E foi com esse intuito que eu escrevi o meu livro, como a Thaís apresentou, um romance. Ele hoje tá classificado também como um drama psicológico, tá? Legal. Algumas pessoas do mercado leram e falaram... Ele vai muito para um lado de drama psicológico. Temos que gerar um filme disso. Vamos fazer uma produção. Mas eu tô esperando o Netflix me chamar. Mas eu tenho fé. Claro que vai. E eu vou falar, gente, fui lá no podcast das meninas. A gente apoia. Sim, a gente já tá aqui já então, visualizando. Mas é isso. Mas vamos lá, vamos falar sobre Senhora Capa. Por que eu fui escrever, né? Eu acho que foi mais importante. E aí eu já dei várias dicas que eu mudei de carreira, que eu tive depressão. Mas como começou? Eu comecei a ter crise de depressão com 15 anos de idade. E essas crises, elas, em resumo, elas vieram muito de processo de bullying dentro da escola, de não aceitação do corpo. E não tinha Instagram na época, hein, gente? E por isso que eu falo, como vivo hoje, né? Como a gente conduz essa adolescência para isso. E então teve bullying, teve a questão de corpo, teve trauma, assim, que depois eu fui descobrindo com muita terapia. E aí eu comecei com 15 anos, isso durou até os 30 e pouquinho, mais de 17 anos. Não foram crises diretas, né? E é uma coisa que eu gosto de falar, porque muitas pessoas pensam, mas espera aí, você ficou na cama? Não, eu não ficava na cama, eu tinha uma vida funcional totalmente normal. Trabalhava, estudava, fiz faculdade, tive cargos super bacanas em empresas e ninguém sabia o que acontecia na minha vida. Dentro de casa eu tinha as minhas questões. Você tinha uma angústia existencial nesse período de quase 2 décadas. 2 décadas. E aí, em alguns momentos, crises muito fortes, né? Depois de um bom tempo, porque eu sempre falo que a depressão, quem tem, a gente ali observa tudo, mas a pessoa ela precisa querer ajuda. É muito maluco, né? Porque a gente às vezes... E minha mãe me acompanhou nesse processo. Imagina, isso foi em 2000, ano 2000. Ninguém se falava sobre depressão. E como que você faz? Mas a adolescente está passando pela adolescência. Exato, é normal. É normal. Normaliza, né, Normaliza, Fabi? Tudo é normalizado, né? Então a gente tem que prestar atenção, porque tem questões que não podem ser normalizadas. Enfim. E aí eu fui passando, bati muita cabeça mesmo, sofri muito. E fui entendendo o meu processo de cura. Faço terapia há mais de 10 anos. Fui procurando profissionais que fizessem sentido, né? E aí eu entrei em um processo de autoconhecimento, de cursos de imersões. E fez muito sentido para minha vida, porque eu consegui tirar de dentro de mim os grandes traumas que estavam me acompanhando e tratar aquilo de forma separada com os profissionais que me acompanhavam e tudo mais. Quando eu tenho 2 filhas, e aí eu sempre falo que eu fui me tratar para ficar bem para elas. E aí chegou um momento que uma pessoa que eu admiro muito falou assim para mim, mas não, tá errado. Você tem que estar bem para você, não para elas, né? E aquilo virou assim uma chavinha e eu consegui, né, me priorizar, enfim, mudar um pouco o nível de hierarquia de amor, né? Amar
Quem a gente precisa amar primeiro? E você estar bem para poder cuidar também, né? Exatamente. A gente tá bem para cuidar do outro, independente se é filho, né? E é isso que eu falo muito nas minhas rodas de conversa. Primeiro você, depois o outro. Não de uma forma, eu vou ficar egoísta. Não, gente, não é ser egoísta, é cuidar realmente de você. Senão você não consegue. O oxigênio primeiro em você, depois na pessoa do lado. Exato. Né? Porque as pessoas acham que cuidar de si é ser egoísta, é ser né? egoísta. Isso e é feio. É muito feio ser egoísta. E é um mecanismo de preservação, autopreservação. Isso daí é nosso, é né? nosso, é do ser humano. E a gente precisa. contra, né? A gente quer ir contra algo que tá há milhões de anos aí funcionando e trouxe a nossa espécie ao dia de hoje. Exato. Né? Sim. E aí, quando eu entendi, meninas, poxa, isso tem solução. Tem cura. Eu sou uma mulher que eu consigo hoje ter os melhores anos da minha vida são os últimos anos, né? Enxergar as coisas. Tem problema? Tem. Todo mundo tem dificuldades, tem... Eu não falo problema, desafios, né? A gente tem todos os dias, né? Com a maternidade, com a profissão, com a casa, com o casamento, com tudo, com família, tudo, né? Tudo são as bolinhas, né? Que a gente vai equilibrando. E eu fiquei, gente, como que eu falo isso para as pessoas? Sobre depressão, sobre sentimento. E eu sempre gostei muito de escrever, que foi uma bolinha em um dos cursos que eu fiz, que eu entendi que existia dentro de mim. Só que eu não explorava. Imagina, escrever? Não, imagina. Escrevo carta, escrevo e-mail, mas não isso como profissão. E aí eu estava num processo que eu decidi ficar um pouco mais em casa, com as crianças. E eu falei, mas eu preciso fazer alguma coisa. Na verdade, nem fui eu que falei, meu esposo que me impulsionou e falou assim, mas procura alguma coisa para fazer, porque as crianças crescem e depois você fica, né? E aí até uma dica nesse processo de vocês do próximo podcast Maternidade, porque é isso, a mulher, quando ela é mãe, ela esquece que ela é mulher. E ela fica só na maternidade. Sim, verdade. Eu vejo isso muito em consultório das mães recentes. E aí eu fazendo muita terapia, sempre estruturei isso. Então, tipo, a Fabi mãe, a Fabi profissional, a Fabi esposa. Fui separando as minhas personalidades. E aí eu falei, então tá. Então eu vou fazer curso, então fiz vários cursos. Só que a história sempre esteve na minha cabeça. O nome da história, o começo da história e o fim. O meio não. Então eu fui produzindo. Então, a intenção do livro do Senhora Capa foi falar sobre o processo de depressão, trazer isso de uma forma muito natural, muito em história, porque eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não tenho formação nenhuma nessa área. Eu falei, não é aquele livro tipo dicas de como... Não. É um livro que a pessoa lê e fala, poxa, isso existe. É uma história de história. Superação. Exato. Né? É parte da sua história, né, Fabi? Então, é uma mistura. Na verdade, ela é um livro que foi inspirado muito na história de vida da minha mãe. Tá? Em alguns processos meus. Tá. E é uma mescla. E de outras... Baseados em fatos reais. Então, um pouco baseado em fatos reais. Só que aí, até a minha mãe, gente, foi super... Assim, eu até vi um vídeo que eu fiz esses dias... Quando eu lancei o livro, a minha mãe não sabia. Ela sabia que eu estava escrevendo, né? Eu comecei a escrever em 2019, parei. E aí, em 2020, não escrevi nada. E aí, eu retornei em 2021, final de 2021 e terminei em 2022. E minha mãe super animada, né? Vou chamar as minhas amigas para ir na Bienal, não sei o quê. Aí o Renan falou assim, meu esposo, sua mãe sabe que o livro fala da vida dela? Eu falei, não. Cancelar a festa, né? Tipo, não pagarei direitos autorais, né? Mas ele traz de uma forma até... Ela leu, assim... Ela pegou o livro na mão no dia que eu lancei, no domingo à noite. Segunda me ligou chorando, terça me ligou chorando. Até falei, mãe, desculpa se de alguma forma eu coloquei algo que não deveria ter colocado. Mas foi perfeito, por quê? Qual o processo aí? Eu tive depressão... Comecei a ter com 15 anos. E minha mãe foi a pessoa ali que sempre estava comigo. Mas em um momento da vida dela, por uma perda, né? Meu avô faleceu. Ela entrou no processo de depressão. Só que ela não reconheceu. E eu acredito que ela tenha reconhecido o que ela estava passando quando ela leu o livro, o ano passado. Anos depois. A gente pode falar, me veio uma questão agora de você falando da relação com a sua mãe. Você acha que isso...
como que foi o livro, o processo e a mudança do relacionamento, a contribuição no relacionamento filha-mãe aí de vocês? Filha e mãe, eu acho que, primeiro, como eu sempre falava pra ela, mãe, você tá deprimida. Porque, eu tava ali, a pessoa que cuidou de mim, que entendia, né? Uhum. Mas eu a via ali, tipo, não, comigo isso não acontece. Não estou desse jeito. Se doando pra todo mundo, menos pra ela. E eu falava, mãe, você não tá bem, né? E aí, em vários momentos, até chegou uma hora que eu falei assim, fazer o seguinte, eu estou aqui. Quando você precisar de ajuda, você pode contar comigo. Foi a última vez que a gente conversou sobre o processo dela, né? E eu acredito que o livro, a gente sempre foi muito unida. Mas o livro talvez não, com certeza, deixou em claros o que eu realmente estava observando e ela não conseguiu absorver. Então, sabe aquela coisa assim de tipo, tá tudo, todo mundo se alinhou? Todo mundo entendeu o que cada uma estava pensando naquela época? Ou o que pensa? Ou o que eu acredito, que é essa história da gente não precisar ser super heroína, né? Aí até todo mundo fala, por que a senhora capa? Tem a ver com o Chapeuzinho Vermelho? Eu falei, então, eu ia perguntar isso. Conta pra gente como que é, o que significa essa capa vermelha, né? Porque ela tem aí a capa vermelha, que é um elemento super simbólico, né? Inclusive. Até eu brinquei com vocês que talvez eu usaria o óculos, mas não vou precisar. Porque no prólogo, que é meio que um resuminho do livro, né? Tem uma parte que eu falo... Eu sou formada em moda, então toda essa questão de tecido, tive que estudar bastante sobre. E aí eu explico sobre a formação de um tecido, né? Então eu gosto sempre de falar, o tecido ele é formado por trama e urdume, trama na horizontal, urdume na vertical, e aí eles vão se entrelaçando. E a minha avó, quando eu era criança, aí vem as nossas referências, né? Ela tinha um tear manual e fazia toalhinha de tricô. Então, subiam em cima, embaixo. E aí eu falo da minha avó no prólogo, tudo. Mas o que eu acredito muito na vida é que a gente... E eu tenho uma frase de efeito que a vida é um fio e somos todas tecelãs. Que é essa construção que a gente vai fazendo. E aí eu acho que trama e urdume na vida são encontros, são processos, são traumas, são vivências que a gente teve. E vai tudo meio que se misturando e costurando ali e formando um grande tecido. E para mim, formando uma grande capa, né? E essa capa no sentido de... Aí eu até coloco no prólogo. O que significa capa? Tudo que envolve e cobre alguma coisa com a finalidade de proteger. Na área do vestuário, a capa é uma peça ampla e sem mangas, que se usa sobre o resto da roupa, geralmente para abrigar-se do vento e da chuva, né? O que é uma capa no dicionário? E aí eu falei, gente, porque eu quero a capa, mas é chapeuzinho? Não. É a capa dessa construção da vida, é a capa dos nossos fios, né? E essa capa que muitas vezes a gente se protege, ela pode ser boa. Acolhe, né? Acolhe, mas é uma capa que também faz a gente se esconder, né? Eu tenho uma palestra que chama O Peso da Capa, que eu falo assim, gente, a capa existe. A gente não vai de uma hora para outra tirar essa capa da gente, enfim. Mas E aí, qual o momento de tirar a capa? Eu brinco, eu tenho uma camiseta... Tire sua capa para lavar. Qual o momento de você realmente tirar a capa para lavar, deixar ela ali na máquina e depois você colocar ela de outra forma, né? Então, é essa capa. E aí, eu sou super estudiosa e aí eu falando, gente, é uma capa, por que vermelho, né? As pessoas perguntam. E aí eu coloco, cor primária. Pode representar a vida, a morte, a paixão e a raiva. Também atrelada à força, poder, agressão, sangue, guerra, desejo e excitação. Então, o vermelho tem essa ambiguidade, né? De coisas positivas e negativas. Depende de como você usa, né? Exatamente. A dose que você dá, né? Como que você olha para isso. É o equilíbrio, né? Total. Então, eu busquei trazer essa capa, o vermelho e o veludo, que é um tecido que foi muito usado na nobreza, no clero, né? Então, eu tenho as minhas anotações para construir o livro, e aí tem lá, né? Tipo, a igreja usava o veludo, aí tá aqui escrito, vem do latim velos, que significa pele de animal. Seu uso especial na cor vermelha endeusou o clero, a monarquia e a história, né? Então, eu trouxe esses 3 tópicos, a capa, o veludo e o vermelho, para a personagem, né? Então, a Sol, que é a filha, ela enxerga a capa de veludo vermelha no ombro da mãe. E aí ela vai entendendo o porquê que ela usa. Aí quando as pessoas perguntam, mas por que o saquinho? Né? Porque ele vem dentro do saquinho. E o veludo. E o veludo. O saquinho, ele faz parte da narrativa, né? Então tem um momento do livro aqui que as pessoas entendem o porquê do saquinho.
E eu tenho um super orgulho dele, porque ele faz parte de um projeto social. Então, mulheres de 2 ONGs no extremo sul de São Paulo costuram, as meninas do Empodere-se Manas e da AC Despertar. Então, elas costuram esse saquinho e são remuneradas. Que legal, Fabi. E não só pela remuneração, mas são projetos de costura. Então, tem uma pessoa que chegou para mim e falou assim: eu aprendi a costurar no seu saquinho, depois fiz uma entrevista e agora eu tô trabalhando como costureira, porque aprendeu ali, né? O saquinho foi o produto de TCC dela, sabe? Então, incrível. Super lindo. E aí eu falo, e são mulheres, né? Falo, gente, a personagem principal, que é a Ana, ela é costureira. Então eu queria costureira, porque em algum momento da história esse saquinho vai aparecer, sabe? Então tem toda uma ligação, assim, e eu sou... Tá entrelaçando. Tem toda uma... E a pessoa aquilo, ela vai entendendo, e ela chega no final e fala, cara, você falou da minha mãe, você falou da minha irmã, você falou de mim. Eu recebi o WhatsApp de quem tinha, que eu falava, oi? Como assim? Né? O livro tem uma parte que fala sobre abuso infantil, ele fala sobre relacionamento abusivo, e os feedbacks que eu tive em relação... Eu passei por isso. Eu não estou sozinha, eu achei que estava sozinha. Em algum momento as pessoas se sentiram representadas. Exatamente. Ali, né? E para mim isso eu falo, gente, a gente precisa falar sobre as nossas coisas. A gente não fala sobre o que a gente sente, né? Mesmo. E teve uma pessoa que leu e falou, vou comprar para minha mãe. Então, do mesmo jeito que você perguntou do que aconteceu comigo e com a minha mãe, como a gente sempre conversou sobre tudo, falou sobre tudo, o livro ali foi nossa, entendi. Né? E para outras mulheres que leram e teve essa troca com mãe, com irmã, muitas chegaram e falaram, a gente conversou sobre algo que aconteceu e eu nunca tive coragem de falar. E teve uma pessoa que comprou para 4 irmãs. E todas leram. Eu não sei o que deu, mas eu fico imaginando assim, alguma coisa do livro aquela família passou. E de alguma forma elas vão se entreolhar ali em algum momento e vão entender. Ou vão se falar pelo olhar, se não conseguir de forma pela fala, né? Pelo abraço, pelo choro. Mas sabe aquilo? Entendi. Ou te compreendo. Sabe? Aquela conexão, assim. E, Fabi, sabe o que é interessante? Você tá falando isso, né? Quando compra pra família, tudo. A gente fala muito no setting terapêutico da gente verificar nossos recursos, né? Pra gente saber lidar com algumas situações. E olha como o livro, ele é um recurso também, né? Por exemplo, às vezes você tá com uma dificuldade na família de se comunicar e você pode dar um livro, né? Como um recurso de você... Eu não tô conseguindo expressar o que eu quero dizer pra aquela pessoa. E aí você dá o livro pra aquela outra pessoa e ela vai interpretar, né? Ela vai ler, ela vai interpretar da forma dela e o que for importante ali vai ficar. Sim. Então é uma forma de recurso de comunicação também e de resolver alguns, né, impasses às vezes, algumas coisas que a gente não tá conseguindo, né, falar às vezes, externar, né? Isso daí das irmãs, né? Deve ter sido super, né? Dá pra cada irmã. Então, cada uma vai ter uma interpretação ali, né? Olha que bacana. Quem é a que senhora rico, né? capa pra cada irmã? Exato, né? Qual é o significado dessa capa para cada uma delas? E você vê, né? Então, pelo que eu tô entendendo, o público então super aceitou. Você teve bastante feedback positivo. Tive bastante com relação... feedback positivo. Eu sou escritora independente, então toda a produção do livro é de forma de recurso pessoal, né? E eu já vendi mais de 1000 livros. Eu falo que ele já se pagou. Que bom! Adoro! Então, assim, e eu falo, gente, uma escritora independente vender mais de 1000 livros em um país que as pessoas falam que as pessoas não leem. Eu falo, não, gente, é possível, né? E eu tenho buscado levar a literatura de uma forma diferente, porque eu sabia que seria importante, né? A minha primeira terapeuta sempre me aconselhou a escrever. Mas para um sentido de eu entender os meus sentimentos. Aí eu falava para ela, depois eu faço. 4 anos passaram, eu não fiz. E aí quando eu terminei o livro, né? E já era um processo meu, que eu até brinquei com ela. Eu já estava de alta, mas entendi que eu precisava escrever. Eu mandei para ela, né? Porque foi exatamente... Hoje eu escrevo esse livro não só para ajudar no meu processo de autoconhecimento, mas talvez ali para abrir portas para outras pessoas, né? E a escrita, ela traz isso de uma
assim, é muito assertivo. Às vezes eu tô irritada, por que eu tô irritada? Aí esses dias eu fui no computador, escrevi um texto. Nossa, eu sei por que eu tô irritada. Entendi o porquê que eu tô irritada. Então a escrita tem essa... Claro que é todo um exercício, tudo, mas ela tem esse poder, né? E aí eu falo que o livro, ele abre portas hoje pra gente falar sobre depressão, pra gente falar sobre... Eu não falo nem depressão, a importância da gente começar a falar sobre o que a gente sente. Da gente tirar do peso das costas coisas que não são nossas, né? Da gente... Como equilibra todas as bolinhas. Tem bolinha que não precisa, gente. Exatamente. E tá tudo bem. Exatamente. Sabe? Não dá pra ser perfeito, não dá, né? não dá. Tem como. E aí o pessoal fala, é Mulher Maravilha, longe de ser exatamente essa... O contrário disso, né? É isso, Chapeuzinho Vermelho. Leia, mas não é. Sim. Eu quero que a gente tire nossas capas, que a gente não use nossas capas. Mas a gente precisa falar delas. Sim. É aquela coisa, existe... Não é fingir que não viu, né? Exato. Eu sou aquela pessoa que eu prefiro saber que existe. Existe tal doença, ou existe tal transtorno, existe tal problema. Como eu resolvo agora? Porque se você não dá nome para aquilo, como que você vai resolver? Como que você vai buscar ajuda com as pessoas que precisam? Sim, e o que não tá nomeado causa mais angústia. Sim. A gente sempre fala isso. Aquilo que a gente tem medo daquilo que a gente não compreende, né? Exatamente. E é interessante porque você fala isso, a Sol, ela escreve, né? Ela fala, vou escrever sobre a Senhora Capa, sobre a mãe. E aí ela coloca, a nomeei de Senhora Capa para ficar mais íntima dela. Exato. Perfeito, perfeito. E é isso. Muito bacana. Muito bom, muito bom. E me fala uma coisa, como que você lida hoje, né? A gente falou no começo, né, sobre algumas prioridades que você estava colocando na sua vida. Como que você lida hoje com a sua própria saúde mental? O que você faz, né, para conseguir administrar todos esses papéis aí que você tem? Primeiro que eu continuo fazendo terapia. É o momento... Ó, gente. Gente, terapia mesmo se você vai... A terapeuta sempre fala, né? Quando você não quer ir pra terapia, é porque realmente você precisa ir, né? Tipo, hoje o dia tá tão bom, não tem nada acontecendo na minha vida. Vá. Mas assim, principalmente mulheres, gente, é 1 hora ali que ninguém vai encher o seu saco. É a sua 1 hora segura da semana. É verdade. Maravilhosa. Né? Mas é aquele seu momento sagrado, aquele momento de proteção. Vai falar sobre as coisas, vai entender. Então, eu continuo fazendo terapia. Sou apaixonada por todas as terapeutas que passaram na minha vida. Todas apaixonada no sentido de gratidão e que realmente fizeram parte do meu processo. Continuo fazendo terapia. Eu, hoje em dia, eu costumo entender mais rápido o que tá acontecendo comigo. Claro que foram anos e anos, né? Tipo, tô muito irritada com isso. No dia seguinte, já entendo. E uma coisa que eu aprendi também é que nem todo dia eu tenho que estar sorrindo e perfeita e tudo lindo. Tem dia que vai acontecer um monte de coisa. Mas é respirar, parar. Eu costumava fazer antes, não vou mentir. Mas quando possível, dar aquela respirada. Meditar. Eu tenho uma meditação de 2 minutos no meu Spotify, que eu apresento nas minhas palestras. Que é isso, gente, 2 minutos. Respirar, acalmar. Colocar uma música que goste. Não vai colocar aquela música que lembrou do término do namoro quando você tinha 15 anos. Porque tem, né? Tem as músicas, incenso, ou incenso, né? Que lembra o cheirinho do ex. Não, exato. Coloca aquela música bacana. Eu tenho uma playlist de tipo, eu tô na fúria, vou escutar Slipknot no carro, vou assim, né? Então é você sentir. Eu sinto hoje os meus sentimentos e falo, hoje eu não tô legal, eu tô triste. Falo pras minhas filhas. Tem que validar os sentimentos, né? Exatamente. Que essa é uma forma de acolhimento, né? Sim. A gente... É aquela história, né? Quando você tem um sentimento ruim, o ser humano, a primeira coisa, ele quer fugir do que tá incomodando, né? Mas você tá fugindo? Não, ele tá ali te perseguindo, ele tá ali, ele não vai sair dali. A partir do momento que você reconhece ele, compreende, valida, né? Ele até diminui, né? Diminui. Exatamente. Que é, inclusive, um dos fatores que a gente usa como fator de proteção, né? No caso de uma pessoa, por exemplo, que tá num quadro depressivo, num quadro
até de um comportamento suicida é essa questão da escuta empática, do acolhimento, né? De alguma maneira você tá ali acompanhando essa pessoa, né? Dando caminhos, né? Falando o que é possível, passando orientação de buscar ajuda profissional, como diz você. Quanto mais você se conhece, como você mesmo falou, mais rápido você sai daquele processo de angústia ou até mesmo de uma crise. Sim. Né? E entende, né? E aí, outra coisa, eu comecei escrevendo o livro, não pelo livro. 2020, na pandemia, eu tive crise de ansiedade. Nunca tinha tido crise de ansiedade. Tipo, oi? Porque eu me via ali isolada com as minhas filhas, com uma mudança de carreira que precisava acontecer, no meio do fim do mundo, porque para mim foi um pré-fim do mundo ali, né? O que a gente viveu em 2020. E comecei a ficar ansiosa com medo de voltar a ter depressão. E fui na psiquiatra, expliquei, eu tive depressão por mais de 15 anos e comecei a ficar mais angustiada, mais triste, mais irritada. Como que tá a sua rotina? Tudo, faço tudo. Uma criança com fase de pré-alfabetização online, dava meia-noite, 11 horas, a casa parava, eu ia estudar, fazendo uma pós e depois escrever o livro. Já acordava sentindo que estava devendo, porque... Autocobrança, né? E eu adoro dormir. Eu falo, eu sou preguiçosa assumida. E dormir é importante pra mim. Hoje eu reconheço isso. Então eu tava ali cortando o meu sono. Acordava já com a casa acordada. Então é horrível, porque eu me sentia super devendo. Nossa, as crianças já estão acordadas, já estão tomando café. E aquilo, primeiro dia, ok. Segundo dia, e aí? Vai indo. E aí eu fui ficando ansiosa, porque eu não tava conseguindo fazer. Então a primeira coisa que eu fiz foi falar, esse não é o momento para eu escrever esse livro. Como assim? Não é o momento para eu fazer essa pós. Claro que assim, são escolhas que eu pude tomar, né? Mas é exatamente o que a gente falou no começo, onde que eu vou jogar a minha energia. Se dá os limites, né? E isso fez um bem, porque eu sei que quando em 2021 eu aceitei para escrever o livro, talvez o conteúdo que eu entreguei com certeza foi melhor do que se eu tivesse feito ele ali, naquela ânsia, naquela necessidade de fazer algo. Durante uma pandemia, onde os meus olhos estavam priorizando estar perto das minhas filhas, organizar as coisas em casa, fazer os meus outros trabalhos, mas não necessariamente estudar e escrever o livro, né? Então, acho que o que eu faço hoje é... Peraí, o que faz sentido? Será? Eu falo mais não. Claro que eu preciso falar mais, né? Mas é um processo, mas já é um começo. Então, tem coisas que não faz sentido. Não vou fazer isso agora. Muito bem. Né? E o autoconhecimento também faz, né, Fabi? A gente escolher nossas batalhas. Sim. E o momento que a gente quer. E se quer entrar nelas também, exatamente, né? Porque, de repente, também não faz mais sentido, né? E uma coisa que a gente precisa entender, que é a renovação do ser todos os dias, né? Então, muitas vezes a gente... mas eu tinha esse sonho. Mas eu quero ser essa mãe. Ou eu quero ser essa profissional. Mas e aí? A vida mudou. Você não é mais aquela pessoa que você foi ontem. Quem diria 15, 20 anos. A gente vai sair atrás. Daqui, a gente já mudou também, né? Exatamente. Terminou o programa aqui, a gente já tá outra, né? Então, Thaís, finalizando, eu acho que hoje eu... Com muito autoconhecimento. Claro que tem dias que não é essa perfeição toda. Mas eu... busco colocar os meus limites, onde eu coloco a minha energia, qual é o meu foco. E uma coisa, gente, que eu tenho feito, que é muita coisa, né, todo dia. Uma lista do que faz. Eu sempre fiz, mas eu fazia muito de forma aleatória, sabe? Aquela coisa no trabalho. Ligar pra fulano, fazer isso, aí vai dando os ok's. Eu acho lindo ver ok do lado. Só que eu comecei a fazer de uma outra forma. Porque isso foi a minha terapeuta na época que eu tava com ansiedade, à noite, ela falou, acordou? Então escreve, deixa um bloquinho do lado. Escreve, porque se você tentar dormir, cara, aquilo tá na sua cabeça, não vai sair. Então eu escrevo. Ou um bloquinho, ou no celular tem bloco de notas. Põe aquela lista. Na hora que você estiver mais tranquila, o que eu faço hoje? Eu avalio aquela lista. Fiz essa semana isso. Tô contratando um pintor para pintar o quarto da minha filha. Eu não vou conseguir isso fazer na segunda. E aí eu ponho lá
quinta-feira eu vou fazer isso. Isso vai me dando uma calma. Sim. Porque eu entendo que aquela lista, ela tem coisa que vai ter que acontecer naquele dia. Tem coisa que faz parte, não tem como mexer no horário, mas tem coisas que você pode escolher. Que você pode escolher. Por que eu vou me matar atrás de um pintor na segunda-feira que eu tenho isso, tinha uma palestra, tinha isso? Não. Na quinta-feira eu resolvo com a pessoa. Perfeito. Sabe? Então é uma listinha ali, fica a dica. Ótimo, e é perfeito falar isso porque... Que nem a Fabi, que eu falei, eu adoro pôr um ok do lado. Dá uma motivação, não dá? É verdade, é perfeito o que você falou, Fabi. A gente até fala disso na nossa palestra para a empresa. A gente sempre fala sobre, principalmente quem tem um quadro mais de ansioso, porque você fica ansioso de pensar no que você tem que fazer. E se você tem uma listinha, isso facilita muito, né, a organização das questões, né? E, Fabi, gente, o nosso tempo já estourou, mas eu vou continuar falando, tá? Né? De repente a gente faz programa parte 1, parte 2 daqui a pouco. A gente vai continuar falando aqui. Vai falando. Né? Me fala uma coisa sobre o seu projeto, porque eu sei que parte, né, das vendas do livro é pro projeto Eu Posso Ser Você, é isso? Na verdade, o Eu Posso Ser Você é um projeto que eu iniciei antes mesmo de começar o livro, né? Então, eu falo que é meu selo editorial, aí meu site, eupossoservocê.com. Ele é o meu Instagram, meu site, a minha identidade. O projeto, a parte da venda é do saquinho. Ah, é desse projeto. É do saquinho, isso, projeto de costura, tá? Claro que assim, você tá já no futuro, e o projeto Eu Posso Ser Você, eu tenho intenção de abrir isso e criar isso de uma forma, sabe, de acolhimento, de terapia para mulheres de forma gratuita. Não sei, é o meu sonho, né? Conta pra gente o que você tá pensando. E eu coloco futuro, Eu Posso Ser Você, porque é exatamente esse olhar de empatia que a gente precisa ter. Tem gente que fala, nossa, mas você era isso, aquilo, numa empresa tal, e você tinha depressão? Né? É aquilo, gente, nós somos mais do que tudo isso aqui, né? Por trás do físico tem muita coisa. E a minha história pode bater com a sua em determinado momento. Somos todos conectados, né? Sem sombra de dúvida. E aí, quando eu falo Eu Posso Ser Você, tem gente que fala, porque é verdade. Em algum momento, independente se é homem ou mulher, em algum momento a gente dividiu da mesma dor ou da mesma alegria. Né? A gente tem que falar também das coisas boas. E é assim, é o que é construído na vida. E aí eu trago esse projeto Eu Posso Ser Você. Então eu posto no Instagram, tô montando um canal no YouTube, para exatamente falar sobre saúde mental, sobre essa importância da gente se olhar, da gente falar com o outro. Sempre foi criado com o intuito de falar com mulheres, tá? Só que eu confesso que é tão amplo tudo isso. E com alguns leitores masculinos, eu falei, gente, né? Eu tinha algumas regras, por exemplo, eu só vou aqui indicar no meu Instagram frases de mulheres, música de mulheres, né? Eu falei, não, mas não é isso, né? Tem tanta coisa, a gente não tem que entrar nessa guerra sexista, enfim. Mas tem, claro que é 90% ali o conteúdo para mulheres, mas eu falo, é um conteúdo para o ser humano. Perfeito, Fabiana. Né? Perfeito. E eu ganho com isso. Sim. Na verdade, não sou eu que ganho, né? Mas é assim, ganho porque... Eu falo que ganho porque a partir do momento que eu falei, gente, quero ser mãe. O que eu quero? Eu quero um mundo melhor para as minhas filhas. Né? E é isso. Então, na verdade, ganha minhas filhas, ganha os próximos, ganha todo mundo. Né? Então eu falo que Eu Posso Ser Você a base disso tudo, que aí vai o céu é o limite para isso. Legal, bacana. Mas o projeto social é em torno do saquinho. Entendi. E você falou dessa questão de falar para as pessoas, né? Eu acho isso super importante, porque um dos dados que a gente até levantou é que a taxa de suicídio entre homens ela é maior do que entre as mulheres, porque o homem não tem por hábito falar sobre o que sente. Sim. Eles já são ensinados. A gente tem um episódio no nosso canal, quem quiser, olha aí nos vídeos anteriores, que fala sobre o homem não chora, né? Que a gente fala um pouco sobre isso, dessa dificuldade que o homem tem de expressar sentimentos. Então, isso acaba contribuindo para quadros, por exemplo, como depressão, suicídio, porque isso não é falado. Sim. Né, no mundo masculino, né? Isso é sinal de fraqueza. Acho que as mulheres têm mais facilidade para falar. Não quer dizer que elas não sejam atingidas por tudo isso, por conta de todas as cargas que a gente está falando, né? De ser mãe, ser mulher, ser profissional, de ter que dar conta, né? Porque a gente fala que a gente foi acumulando tarefas,
né? Então, é importante, sim, você falar para pessoas. E aí, Fabi, pra gente ir aqui fechando, né? Porque daqui a pouco a gente vai ser expulsa, né? Mas a gente vai continuar aqui. O diretor Ele já tá ali, assim, fazendo vários sinais. Gente, vamos fazer parte 1 e parte 2. Vamos fazer. Eu topo. Eu topo fazer parte 1 e Até parte porque 2. o diretor falou que ia colocar um número ali pra gente se atentar, né? Isso, e não exato. funcionou. Então... Deu chabu. Eu só vi a cara de Gabe na hora que viu que não estava contando, né? Teve uma crise de ansiedade, mas a gente contornou, né, Gabe? Não tem problema. Então, gente, a gente vai fazer a parte 1 e parte 2, tá? Então, fiquem aí. Então, vamos lá. Qual que é a mensagem, Fabi, que você poderia falar pra gente aí, para as pessoas que estão passando por um momento difícil, né? O que você diria para essas pessoas com relação à questão de esperança, para que elas se sintam mais motivadas? Tá. Ai, são tantas mensagens possíveis, né? Mas, gente, tudo é possível, né? Tudo qual é aquela frase? Dá para resolver esse problema. Uhum. E o mais importante é falar sobre, pedir ajuda. Eu sei que não é fácil, né? Ainda mais se tiver um orgulho ali, ou não saber nem por onde começar. Comece falando. Eu tenho uma tática que eu fiz por muitos anos e estou ensinando a minha filha, que é mais tímida, a fazer. Eu tinha muita dificuldade de falar o que eu estava sentindo, o que era, o que não era e tudo mais. Então, isso há um tempo atrás, isso com o meu esposo, a pessoa que eu escolhi ali ficar e que tinha, que confiava e tudo mais. Mas não tinha hora que não conseguia falar o que estava sentindo, o que estava passando na minha cabeça. Então, eu comecei a abraçar a pessoa e aí eu falava. Porque às vezes é difícil a gente falar assim, né? Olhando. E aí eu comecei a fazer isso. E hoje em dia não, hoje em dia eu falo assim de longe. Mas é isso, é um processo. Então... E eu tenho feito com a minha filha, porque ela é mais tímida. Aí eu falei pra ela, funcionou com a mamãe. E ela fez isso esses dias e foi, assim, muito bom. Que legal. Então, fica até a dica, né? Uhum. Assim, o que eu quero falar é, fale com alguém. Se tiver dificuldade de falar, procure meios de falar. Escreva um e-mail, uma mensagem de texto. Dê um abraço desse que eu falei e fale abraçando a pessoa. A pessoa vai compreender, né? O importante é procurar ajuda. Você vai passar o telefone do CVV. Isso. Gente... Procure orientação médica. Mas o importante é falar. Eu não sei o que eu estou sentindo. Mas fala. Gente, eu não tô bem, não sei o que estou sentindo. Uhum. Eu sempre falo que é colocar para fora. A quantidade do que vai colocar para fora a gente não sabe. Mas é começar. Né? Então, você que está escutando a gente, assistindo a gente, busque alguém que você confie. Fale com alguém. E fale o que você conseguir falar. Deixa aquela pessoa em atenção que eu preciso de ajuda. Eu escutei uma pessoa esses dias e eu achei fenomenal. Ela é divorciada e postou na rede social, vou parar de fingir. Porque toda vez que a filha vai ficar com o esposo, ela fica muito mal, né? Fica divisão de guarda, de dias e tudo. E ela fica mal. Aí falou, já faço terapia, já faço isso, faço aquilo. Eu vou parar de mentir na rede social. Porque é isso, né? Olha. Tipo, vou parar de mentir. Eu não fiquei bem. O que eu fiz? Eu fui pra casa da minha mãe. Então, ela teve o colinho da mãe dela. Enfim. Uhum. Saí com um amigo. Procurei no teatro com outro amigo. E eu falei pra todo mundo. Eu não tô bem. Eu preciso disso. Né? Então, fale. Né? De vida. Porque a gente vai escondendo e aquilo poderia se tornar algo muito maior. Muito maior. Com toda certeza. Muito bem, gente. A gente vai encerrar por aqui, mas fiquem de olho porque agora a gente vai gravar a parte 2, entendeu? A gente não vai se despedir da Fabiana. A gente vai continuar. A gente vai continuar aqui, fiquem de olho, gente. Parte 2 vai sair daqui 15 dias, então acompanha a gente aqui no Instagram. O número do CVV, gente, importante colocar, é o 188, vai colocar também aqui no vídeo. A gente vai colocar na descrição também aqui do episódio. Fabiana, só pra gente fechar e abrir a parte 2, onde é que a gente acha seu livro? No Instagram, @eupossoservocê, ou no site www.eupossoservocê.com. Muito bom. Entra lá, tem como comprar no Mercado Livre, direto no site. Me chama no Instagram. Tem Kindle também, Tem né? Kindle. Eu vi também, legal. Ele tá num preço bem baratinho no Kindle e eu vou também diminuir
o preço, porque eu quero deixar a leitura cada vez mais acessível. O livro físico é um pouco mais difícil, né, por conta do custo, mas no Kindle eu consigo. Então ele já tá R$ 9,90 e eu quero diminuir para fazer uma campanha em Setembro Amarelo aí para R$ 1,99. Olha, que maravilha. Então a gente aproveita, a né? A pessoa consegue ler do celular, mas eu vou dar uma dica. Todo mundo que lê o livro no Kindle fala, eu quero físico, porque ela entende o porquê do saquinho. Exato. E fora que a capa também é linda, né? É linda mesmo. É muito simbólico. A capa da senhora capa é linda. Eu fui num programa, o apresentador falou assim, a capa da senhora capa é uma senhora capa. Eu falei, Adoro. Perfeito. Exatamente. Gente, obrigada. Fiquem de olho que daqui a pouco tem mais. Beijo, gente. Tchau, tchau. Isso aí.